Olá, irmãos, amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso curso básico de Teologia. Hoje nós vamos estar vendo o menor livro do Antigo Testamento, o livro do profeta Obadias. E uma grande parte desses livros do Antigo Testamento é dedicada aos israelitas, seja a nação antes da divisão dos reinos ou depois, contendo uma mensagem às 10 tribos do norte, que é Israel, ou para as 2 tribos do sul, que é Judá. Israel é de fato a nação central da palavra de Deus, mas a Bíblia é a história do povo de Deus, mas Deus é o Senhor absoluto da história de todas as nações. Por isso, a gente vai observar em Obadias, que faz parte de alguns livros das Sagradas Escrituras, que narram o relacionamento de outras nações com o povo de Deus e como Deus lidou com elas. Isso nós vamos observar no livro de Obadias. Mas antes, você que está chegando agora e ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, dê o seu like, seu dislike, faça o seu comentário e ajude o canal a crescer. Vamos à aula de hoje. Aqui nós temos nome, autoria e data. O livro de Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, como nós já mencionamos. Ele é apenas um capítulo e é o terceiro mais curto da Bíblia. É apenas menor do que os do Novo Testamento das cartas de João. E seu título ele é dado por causa do autor, o profeta Obadias, cujo nome significa servo do Senhor. Apesar da data ser discutida, uma boa parte dos estudiosos afirma que ele escreveu este livro por volta de 586. E nós temos alguns que fixam essa data no ano de 849, 841, no reinado de Jeorão, filho de Josafá, e outros depois da destruição de Jerusalém pelos caldeus, em 586. E os liberais admitem que foi 585 a.C. como a data da composição, mesmo que alguns dividam a obra em duas fontes distintas. Essa segunda é composta durante o exílio, ou pouco depois da queda da Babilônia, em 539 a.C. E quanto à autoria, não há registro sobre parentesco, status social e ocupação de Obadias. Detalhes sobre a vida do profeta permanecem obscuros, ou seja, nada se sabe a respeito desse profeta. Ele é apresentado apenas como o significado do seu nome, servo do Senhor. Apenas sabemos o que ele revela no texto por suas próprias palavras e que ele foi contemporâneo do profeta Jeremias. Nada além disso. Qual o objetivo? Segundo Stanley Ellison, o profeta tinha 2 objetivos. O primeiro era anunciar a destruição final de Edom, devido à sua violência e vingança insaciável contra Israel, povo de Deus, e reafirmar o triunfo final do Monte Sião no dia do Senhor, quando Israel possuirá a terra de Edom. A cidade invulnerável não será Monte Seir, mas Monte Sião. Qual a mensagem de Obadias? Obadias é um instrumento de Deus e possui uma mensagem a respeito de Edom. O território dessa nação se situa entre o Mar Morto e o Golfo de Acaba, ocupando na época uma área de aproximadamente 140 quilômetros de extensão e 25 quilômetros de largura. E quem era então Edom? Que cidade é essa? Primeira coisa que nós observamos é que Edom era uma nação cheia de orgulho. Quando Esaú chegou a esse território, ele casou-se com a filha de um horeu que vivia ali. À medida que os descendentes de Esaú se multiplicavam, foram tomando posse da terra dos horeus. Mais tarde, Davi controlou por algum tempo todo o território dos edomitas. Durante o reinado dos reis posteriores, Edom reconquistou a sua independência. Essa nação estava enganada a respeito de si, cheia de orgulho, principalmente porque eles haviam construído uma cidade nas rochas. A principal cidade de Edom se chamava Selá, ou Petra.
Era uma fortaleza aparentemente inatingível, mas Deus iria destruí-la. Em Obadias 1:3. Deus a destruiria ainda que ela pudesse pôr seu ninho entre as estrelas. A outra coisa é que os edomitas se aliaram à Babilônia quando estes haviam invadido Judá. Um certo autor, chamado Ângelo, diz que Edom presenciou o cerco e a invasão, alegrando-se com isso e colaborando na pilhagem e na entrega dos fugitivos. Enquanto havia tristeza em Judá, havia alegria em Edom. Na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, Obadias 1, 12 e 14 diz assim: Mas vocês não deviam ter ficado alegres com a desgraça dos seus irmãos de Judá. Não deviam ter olhado com prazer quando eles foram destruídos. Não deviam ter zombado deles quando eles estavam aflitos. Quando o meu povo foi derrotado, vocês não deviam ter entrado em Jerusalém, nem deviam ter ficado alegres com a desgraça deles. Quando eles sofreram a derrota, vocês não deviam ter roubado os seus bens. Não deviam ter esperado nas encruzilhadas para matar os que procuravam fugir. Nem deviam ter entregado ao inimigo os que escaparam com vida. E como resultado dessas atitudes, o juízo de Deus virá contra Edom. Eles que estavam acreditando que nada poderia feri-los, sofreriam da mesma maneira que levaram os outros sofrimentos. Eles deixarão de existir. Os israelitas terão o Monte Sião de volta. Aí a gente observa como aconteceu então essa história. Os conflitos entre família. Nós podemos situar a origem da crise entre edomitas e israelitas em Gênesis, na casa do patriarca Isaque, quando Rebeca, sua esposa, teve 2 filhos chamados Jacó e Esaú. As preferências dos pais em relação aos filhos ficaram aparentes. Jacó era o preterido de sua mãe e Esaú o preterido de seu pai. Deus escolhera a linhagem de Jacó como herdeira da promessa. E a partir de então, os pais foram além da questão da preferência pessoal, mas agiram com interesses a favor de seus filhos. Judá e descendência de Jacó, e Edom é descendência de Jaú. E para melhor entendimento, nós devemos ler os textos lá de Gênesis 25, 19 e 34 e Gênesis 27, que a gente vai então perceber essas questões de conflitos entre os 2 irmãos. E Edom herdou a amargura de seu fundador Esaú. A ira e a amargura fizeram morada no coração de Esaú de tal forma que contaminou toda a sua descendência. Em Hebreus 12, versículos 15 e 17, a gente precisa confirmar isso. O ódio precisa ser enfrentado e devidamente tratado para que não contamine e traga profunda amargura até a morte. Os edomitas sempre foram inimigos rancorosos dos israelitas. E eles recusaram a passagem do povo de Israel pelo seu país durante a travessia do deserto, na saída do Egito, em Números 20, 14 e 21 a gente vê isso. Até Herodes, que era edomita ou idumeu, perseguiu Jesus ao tornar-se rei da Judéia, posto ali pelo Império Romano. Obadias tem em mente essa história de Jacó e Esaú, pois algumas vezes chama o povo de Edom pelo nome de seu descendente Esaú, como também chama Judá pelo nome de seu descendente Jacó. A gente só observa isso em Obadias 6:8, no versículos 6, 8, 10, 17 e 19. Então, nós precisamos entender que Deus está atento com tudo o que acontece ao nosso redor. Ele quer que tenhamos confiança quando tudo parece indicar que só há destruição e desilusão. O livro de Obadias não traz uma mensagem de ódio e vingança contra os inimigos, mas de confiança na justiça de Deus, que pune os inimigos dando livramento e fazendo justiça. Então nós precisamos entender, através do livro de Obadias, que o nosso juiz, o nosso advogado é Jesus Cristo. É Ele que peleja as nossas batalhas, é Ele que faz justiça por cada um de nós. Se você tem algum problema, alguma causa, as coisas parecem estar difíceis, tenha certeza e convicção. Jesus é a nossa justiça. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima aula, querendo Deus.